conversa agora com o Dr. Flávio Brito, que é coordenador do Departamento de Cardiologia no Hospital Veracruz, para falar sobre essa situação, né, de riscos para o coração em relação à prática de esportes. Bom dia, doutor. Obrigado por atender a CBN. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui com vocês. Então, doutor, ontem tivemos esse caso, infelizmente, aqui em Campinas, desse homem de 70 anos que estava ali praticando uma caminhada no Parque das Águas. Ele teve um mal súbito e acabou falecendo ali mesmo no Parque das Águas, infelizmente, né? Isso acende um sinal de alerta para algumas pessoas que praticam caminhada, que correm, praticam algum tipo de esporte, né? Antes de você praticar qualquer tipo de esporte, qualquer caminhada, é necessário fazer exames, verificar se você está apto, consultar um cardiologista para verificar isso? E não só necessário, como extremamente fundamental. É importante a gente lembrar que o caso do senhor teve uma repercussão muito grande ontem, eu acompanhei as matérias, e a gente precisa pontuar algumas questões, principalmente quais são as causas do mal súbito em idosos. Né? Principalmente, e de maneira disparada no mundo ocidental, é o infarto agudo do miocárdio. Os pacientes que às vezes são tabagistas, têm um estilo de vida não muito adequado na parte de alimentação, ou muito sedentários, e que iniciam uma atividade física sem avaliação específica das artérias coronárias, estão sob risco. Como é que a gente faz isso no consultório médico, Gui? Geralmente um eletrocardiograma de repouso, um teste ergométrico em esforço, ou na esteira, ou na bicicleta, e um ecocardiograma. Mesmo assim, e a gente trabalha na medicina cardiológica com probabilidades. A gente tem mais ou menos 80% de segurança de que o paciente não tem uma doença coronariana com esses exames. Então, é mais fundamental o cardiologista atuar naqueles pacientes sob risco familiar, por exemplo, quem teve mãe ou pai vítimas de um infarto com menos de 65, 55 anos, eles têm que ser estratificados e têm que ser investigados de maneira mais a fundo, provavelmente com uma angiotomografia de coronárias, onde realmente a gente verifica se há lesões que são passíveis de tratamento antes de uma atividade física, antes que uma morte súbita ocorra. E a questão desse idoso, né, ter 70 anos, isso é um fator de risco também. Quanto mais velha a pessoa, é mais arriscada a prática esportiva. Esses exames têm que ser feitos com uma periodicidade mais curta, assim, de ano em ano. Como que funciona? Sem dúvida. Nos pacientes com 70 anos, não só um infarto agudo do miocárdio é uma causa de mal súbito e de morte súbita cardíaca. Existem os problemas das válvulas cardíacas. Então, por exemplo, a obstrução ou fechamento de uma das válvulas do coração, que é a válvula aórtica, quando essa válvula tem muito acometimento de cálcio e o paciente às vezes não tem esse diagnóstico, isso pode ser uma causa de mal súbito e morte cardíaca. Os problemas de doenças genéticas do músculo cardíaco, a gente tem diagnosticado cada vez mais frequente os pacientes com idade entre 60 e 70 anos, que outrora tinham um diagnóstico de doença cardíaca secundária, hipertensão arterial, e hoje a gente sabe que existem causas genéticas para justificar esses mal súbitos. Então, os pacientes acima dos 70 anos, eles precisam ser investigados, não só quanto à doença coronária, mas quanto a outras patologias valvares e doenças do músculo cardíaco. Então, é fundamental que os idosos, principalmente por terem mais tempo de vida, por serem expostos às condições de sedentarismo, de tabagismo ou de hábitos alimentares inadequados, façam o check-up cardiovascular dirigido, orientado por um profissional capacitado, com uma frequência maior. E um outro risco que a gente sempre bom ressaltar é a questão dos atletas de fim de semana, aqueles que normalmente são sedentários, aí do nada vão jogar bola ou resolvem correr e acabam forçando assim logo de cara, depois de 2 meses sem correr, por exemplo, acabam forçando, tentando correr uma quilometragem alta, assim, 3, 5 quilômetros. Isso também é um grande risco para qualquer pessoa em qualquer idade, né, doutor? Extremo risco. É importante a gente pontuar, Gui, que os pacientes, a gente tem visto na literatura médica e na nossa prática diária, que o número de pacientes que têm um infarto agudo do miocárdio, ele vem ficando cada vez mais precoce. Então, não é infrequente que a gente avalie pacientes com 45
50 anos, às vezes pacientes com mais jovens ainda, que estão sob risco de um infarto e quando são submetidos à atividade física sem uma avaliação cardiológica adequada, estão sob um risco maior de um evento coronariano, de um evento cardíaco. E, doutor, tem gente mais nova, até na casa dos 20, 30 anos, que às vezes pensa, não, ainda sou jovem, não preciso de exame, tô tranquilo. Mas não é bem assim, né? A partir de que idade é recomendado fazer exames de rotina e a periodicidade mais ou menos, para quem tem 30 anos mais ou menos? A cada 2 anos, 3 anos, o que vocês recomendam? Isso depende muito do histórico médico pessoal, né, do paciente, do indivíduo e do histórico familiar. Então, por exemplo, pacientes com 20 anos, né, é muito difícil esse paciente ter um evento coronariano, ainda não há tempo hábil para que as placas de gordura, para que as placas de colesterol se acumulem nas artérias coronárias desses pacientes. Mas muitos desses pacientes podem ter doenças que eles herdaram da família, uma delas é a cardiomiopatia hipertrófica, existem anomalias genéticas das artérias coronárias, existem doenças inflamatórias que também podem acometer os pacientes mais jovens. Então, é muito importante que ele faça uma avaliação cardiológica, que todos esses riscos na consulta médica sejam expostos e debatidos, para que aí sim existem pacientes que a gente precisa de um acompanhamento de imagem, a cada 6 meses a gente precisa introduzir uma terapia, então a periodicidade depende muito dos fatores de risco individuais e dos fatores de risco familiares de cada indivíduo. E tem outra questão também em relação ao gênero. Os homens sofrem mais de doenças cardíacas, eles estão mais propensos de ter um mal súbito, de acabarem morrendo por conta desse tipo de situação? Tem, mas isso não invalida o alto risco das mulheres. Isso é uma discussão muito frequente na comunidade cardiológica hoje. Os sintomas das mulheres, eles geralmente não são tão típicos, então eles, infelizmente, tendem a ser desvalorizados. Então, há uma campanha muito grande valorizando tanto a sintomatologia como a avaliação de risco nas mulheres, porque até hoje os sintomas de doença coronária, de angina de peito, de possibilidade de risco de um infarto agudo do miocárdio, eles têm sido subvalorizados nas mulheres. E, doutor, um outro caso que eu vi, além desse caso do idoso, né, que faleceu ontem no Parque das Águas aqui, o técnico de futebol Sérgio Guedes, ele inclusive jogou, quando era goleiro, jogou aqui na Ponte Preta um bom tempo, treinou a Ponte Preta. Atualmente ele está na Portuguesa Santista, que no domingo perdeu a chance de subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Ele até chorou na entrevista, estava bem abatido, e ontem, pela manhã, ele acabou sofrendo um infarto. Essas questões emocionais também, esse desgaste todo também é outra. Existe algum cuidado que dê para ser tomado para evitar isso? Existe alguma situação, alguma forma de evitar? Porque aparentemente está relacionado, né? Ele teve uma grande decepção e acabou tendo esse infarto no dia seguinte. Existe mesmo essa relação com a questão emocional e existe como evitar isso? E perfeito a sua pontuação, existe sim. Quando o nosso sistema nervoso autônomo libera o que a gente chama de adrenalina, que na verdade é uma substância da nossa corrente sanguínea chamada noradrenalina, esse contexto de estresse emocional, de tristeza, de um evento agudo, ele traz consequências fisiológicas importantes e medidas, que são elevação da pressão arterial, elevação da frequência cardíaca. Existe até uma síndrome descrita, chamada síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo, que ela acontece quando o paciente tem um evento emocional agudo, um estresse emocional agudo. Isso é uma síndrome mais rara, mas o paciente que tem placas de gordura que até então estavam estáveis e é submetido a um estresse emocional grande, com elevação da pressão arterial e elevação da frequência cardíaca, ele está sim sob maior risco de um evento agudo. A solução para isso no nosso dia a dia, às vezes é muito difícil, né, Gui? Estilo de vida, qualidade de vida, o estresse do trabalho, o estresse familiar, a gente tende a tentar achar que as medicações, os ansiolíticos ou os antidepressivos são a solução para tudo. Mas a atividade física moderada e contínua, um estilo de vida mais adequado, as relações familiares, as relações amorosas da maneira mais saudável possível, sem dúvida, ajuda no cuidado com o nosso coração.
Tem vários cuidados, né, doutor? Também dormir bem, comer bem, basicamente é isso, né? Tentar levar a vida o mais saudável possível. A gente sabe que na correria nem sempre é possível, né? Eu mesmo me descuido muito, infelizmente. Eu deveria voltar a tomar um pouco mais de cuidado. Mas se possível, as pessoas têm que fazer um esforço por isso, né? Para dormir bem, para comer bem e para praticar uma atividade física regularmente, né? Sem dúvida. O melhor remédio para o coração, Gui, é uma vida saudável, não há dúvida. O sono tem fundamental importância. Existem muitos pacientes com apneia do sono obstrutiva, isso influencia a saúde cardiovascular, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de hipertensão arterial, a prática de atividade física, as atividades lúdicas do nosso dia a dia que a gente tem se esquecido, isso tudo é fundamental, além de uma dieta saudável, além de uma cessação do tabagismo ou não iniciar o tabagismo, fator de risco que a gente sabe que está muito relacionado com eventos cardiovasculares. Então, usufruir de uma vida saudável é o melhor tratamento para o coração. Tá certo, então, doutor Flávio Brito, coordenador do Departamento de Cardiologia do Hospital Veracruz, muito obrigado por atender a CBN. Uma ótima terça-feira para o senhor. Um grande abraço, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. 10h29.